Paulo aos Filipenses, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 12. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 12. Diz assim: sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, Paulo falando, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação, com reverência e temor a Deus, pois é Deus quem produz em vós tanto o querer quanto o realizar. De acordo com sua vontade. Fazei tudo sem murmurações. Eu vou até o 14. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Eu li na versão King James atualizada, e agora eu vou ler a versão revista, Almeida Revista atualizada. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Em outra versão diz: trabalhai a vossa salvação. Desenvolvei, praticai e exercitai, praticando, né? Praticai e desenvolvei a vossa salvação. Eu quero que você guarde essa palavra, desenvolvei, trabalhai a vossa salvação. E nesta noite nós vamos falar sobre isso. É possível trabalhar, é possível desenvolver algo que me foi dado? Eu ganhei a salvação, agora eu tenho que desenvolver a salvação. Peça ao Espírito do Senhor, fale com Ele agora. Peça ao Espírito do Senhor para te dar sabedoria e discernimento acerca daquilo que nós vamos conversar. Pai querido, em nome de Jesus, nós cremos no Teu poder, cremos naquilo que Tu és, cremos, Senhor, na majestade, cremos na realeza que o Senhor representa, cremos, Senhor, no poder e na autoridade que há no Teu nome. Por isso, Senhor, nesta noite nós queremos falar de Ti, mas falar, Senhor, com profundidade, aquilo que nós, confesso, não sabemos. Mas o Teu Espírito dentro de nós nos capacita, o Teu Espírito dentro de nós nos desenvolve. E nesta noite, Senhor, estamos aqui agora sedentos para entender aquilo que o Senhor quer de nós, porque quanto mais soubermos, mais Te agradaremos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um dia, conversando sobre esse assunto, alguém comentou assim: como é que eu posso desenvolver uma coisa que me foi dada pronta? Até porque, em Efésios capítulo 2, no versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Como é que eu posso desenvolver uma coisa que me foi dada, uma coisa que... Então quer dizer que eu posso trabalhar de uma forma que a minha salvação seja melhor do que a salvação de outro? Não é isso que o texto fala. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas vamos caminhar um pouquinho, vamos entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aos filipenses. A salvação realmente é algo que foi nos dada, sem que a mereçamos. Por isso é pela graça sois salvos. E ele diz, isso não vem de vós, é dom de Deus, vem dele. Não é possível você fazer nada para ser salvo. Basta você crer e será salvo. Mas você não... Eu vou fazer muitas obras sociais,
eu vou dar muito dinheiro para obras sociais, eu vou ficar todos os dias vindo à igreja que eu vou ser salvo. Não é isto que a palavra de Deus nos ensina. É graça. O que é graça? É um favor que você não merece. É algo que você não tem como conseguir, por isso é graça. Então, em Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos. Ou seja, nós fomos salvos porque não merecíamos ser salvos. Por isso é que fomos salvos. Porque se nós merecêssemos ser salvos, não seria graça, seria algo que nós teríamos conquistado. E ainda no versículo 5 desse mesmo Efésios capítulo 2, diz assim: deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Então imagine que você tem uma dívida. A graça dessa dívida é você não precisar fazer nada para pagar, e ela ser paga, ela será anulada. Isso é graça. Sempre que você pensar em graça, você pensa assim: não me foi perguntado como é que eu poderia resolver. É graça. E se é pela graça, eu recebo ainda que não mereça. E a expressão grega, o Novo Testamento foi escrito no grego, a expressão grega original, salvos, traduz vários significados, incluindo servos salvos, ou seja, servos livres da ira de Deus contra toda a impiedade de seus seguidores. Ou seja, fomos salvos da ira de Deus porque somos pecadores. O versículo 5 de Efésios diz isso. A única pessoa que pode nos livrar da sua ira é a pessoa que tem a ira. Então, por que nós estamos na ira de Deus? Porque nós quebramos a partir de Adão, e somos feitos à imagem e semelhança de Adão. Já expliquei isso aqui, está lá em Gênesis capítulo 5. Se você ler lá, você vê. Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, e nós, a partir do filho de Adão, todos foram feitos à imagem e semelhança de Adão. Mas não perdemos os atributos que nos foram necessários para ter de Deus. Mas entraram algumas coisas na nossa vida que nos corromperam, entraram alguns vírus através de Adão. Por isso vem Jesus com a sua graça e tira de nós essa necessidade que nós teríamos de morrer, porque o pecado levava à morte. Então, Jesus faz isso por nós. Então, pela graça, nós somos salvos da ira de Deus. Agora, pastor, eu quero saber como é que eu posso desenvolver a minha salvação. Será que os irmãos todos aqui foram salvos? Será que um dia a gente chama aqui no altar pessoas para dizer: esse aqui é o salvo número 1, esse é o super salvo, esse aqui é o médio, todos estão salvos, mas esse é o super salvo, esse é o médio salvo, esse é o salvo mais ou menos, mas está salvo. Não, isso não acontece, isso não é possível. De que nós estamos falando? Nós não estamos falando não de quando chegarmos lá, mas até que lá cheguemos. Primeira coisa, nós fomos tirados de um estado de vida para outro estado. Antes nós estávamos condenados, está aqui, vou repetir, Efésios 2:5, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos. Então nós éramos mortos. E o que Jesus fez? Ele veio e nos ressuscitou. Ao nos ressuscitar, o que Ele nos deu? 4 letrinhas. O que Ele nos deu? Vida. Pronto. Então, Ele tira uma pessoa que estava morta, põe de pé e diz assim: você está em vida, agora desenvolva a sua vida. E é disso que nós estamos falando. Nós éramos mortos e agora temos vida, nós ganhamos esse presente. Por que ganhamos esse presente? Porque nós não tínhamos condição nenhuma de resolver aquilo que só Jesus pode resolver, só Deus pode resolver e pôde resolver através de Jesus. Nós temos aqui 2 exemplos, temos vários, mas temos 2 exemplos que nós queremos citar. O primeiro
é o episódio de quando Jesus vai ressuscitar Lázaro. Todos conhecem a história de Lázaro. Se você não conhece a história de Lázaro, passa ali depois no Kids, eles vão contar a história de Lázaro toda para você. Eles lá distraem assim. Quando Jesus chega, Lázaro já estava morto. Então ele precisava de ressuscitar Lázaro. E ele ressuscita Lázaro. O que ele deu? Ele chama: Lázaro, vem para fora. Então Lázaro vem para fora. Obviamente vem atado. A gente não sabe como, mas ele estava atado porque Jesus disse: agora desatai-o e deixai-o ir. Então ele estava desatado, não estava deitado. Ele deve ter vindo em pé, né? Pulando, agarrado às faixas. Porque aí fachava o pessoal todo. Desatai-o e deixai-o ir. Deixai-o ir para onde? Deixai-o ir para levar a sua vida. Lázaro, você sabe, você já está aqui 4 dias sem comer. Você está aqui há 4 dias sem tomar banho. Já está, inclusive, cheirando mal. Você está aqui há 4 dias sem dormir, não, você está dormindo, você está não tem sono nenhum. Mas você tem uma série de coisas que agora você precisa prosseguir. Desenvolva essa vida. Desenvolva essa vida. Vamos supor que Lázaro falou: poxa, Jesus, que bom, eu morri com essa idade, mas eu ainda tinha planos de construir uma casa, eu tinha plano de construir uma família, eu tinha plano de comprar um carro, 2 camelos, eu tinha planos de fazer uma série de coisas. Então, desenvolva isso. Lázaro, agora nada te impede, mas se você ficar parado aqui, Lázaro, o mínimo que vai acontecer com você, você vai morrer de novo, porque você não está desenvolvendo, você não está caminhando. Outra coisa, Lázaro, você está 4 dias deitado aí, suas pernas já estão fracas. Eu me lembro quando eu saí do hospital, irmãos, eu já estava deitado na cama, uns 15 dias, assim, apareceu lá o fisioterapeuta e disse assim: hoje eu vim aqui para te ajudar. Eu falei: que bom. Aí ele falou assim: eu vou andar com você. Eu falei: tranquilo, tá bom? Aí quando ele falou assim, aí ele disse: vamos lá? Eu falei: vamos. Aí eu quis sentar. Quando eu quis sentar, caí na cama. Aí ele: calma. Eu falei: mas eu queria sentar. Eu disse: mas você não pode sentar. Mas por que eu não posso? Porque você não consegue. Você está 15 dias sem se mexer aqui. Aí quando ele me colocou, eu não senti nada, sentado na beirada da cama, ele me pegou pela mão, pôs no chão. Vamos lá, calma, primeiro passo. Irmãos, que dificuldade para dar o primeiro passo. Eu desaprendi de andar. E depois de 30 dias, então, ele teve que me reensinar a andar. E eu me lembro que foi uma vitória muito grande. O primeiro dia que ele foi me ensinar a andar, que eu andei 1,5 metro ou 2. Irmãos, que alegria. Eu não andava nenhum passo, eu andei daqui ali no banco. Que alegria. Calma, hoje por hoje é só. Não se esqueça que você está desenvolvendo a sua forma de andar. Um outro dia, ele andou comigo mais um pouco. E eu ali, há quase 30 dias, que eu fiquei 30 dias, mas isso aconteceu um pouquinho antes dos 30, sei lá, 25, 26, ele disse assim: agora nós vamos lá no fim do corredor. E eu estava nesses 20 e tantos dias, dentro de uma sala fechada, ele não tinha janelas, lugar nenhum, estava no CTI. E quando eu andei, irmãos, cheguei ali, vi uma janela, e com a janela eu vi lá fora e vi o sol. E eu tive uma alegria muito grande, eu vi o sol, olha o céu está azul, olha as pessoas lá fora. Eu desenvolvi a ponto de andar e contemplar outras coisas. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: desenvolva a sua salvação a ponto de você não ser a pessoa daqui a 10 anos, não ser daqui a 10 anos a pessoa que você é no dia que você foi salvo. Suponhamos que todos nós estivéssemos aqui hoje e nenhum de nós é crente, nenhum. E quando eu digo crente, é um termo que eu não gosto, mas nenhum é convertido, nenhum aceitou Jesus, estão aqui como meros visitantes. E eu faço um apelo. E as pessoas que vierem à frente aqui, ou sua cadeira, disserem: pastor, eu quero aceitar a Jesus. Aí eu oro por você, e você aceitou a Jesus, e você disse: eu estou salvo. E foi batizado? Não, eu quero ser batizado, porque a Bíblia diz que quem crê foi batizado será. Então vamos lá. Foi batizado, saiu do tanque batismal, do batistério, e agora eu estou salvo. A sua vida vai começar. É o que o apóstolo Paulo diz: você agora precisa desenvolver esta salvação. Então, irmãos, não está se tratando de desenvolver o processo da salvação, mas está desenvolvendo a vida de salvação que Deus te deu.
E ali algumas coisas vão precisar de acontecer. Segundo exemplo, Jesus foi chamado na casa de Jairo para curar a filha dele. Mas quando ele chegou lá, a filha já estava morta. E se você vir, nós temos ali em Lucas 8, versículo 55, Jesus chega na casa da menina e ora por ela, e ela ressuscita. E então ele diz, 8:55. Tomei um susto agora que eu li o semeador ali, falei, mas ainda vai semear? 8, versículo 55. Diz assim, imediatamente o espírito dela retornou, que Jesus falou, menina, levanta. E no mesmo momento ela se levantou, e ele mandou que lhe dessem algo para comer. Desenvolva, você agora recebeu vida. Você agora tem que comer alguma coisa. Irmãos, tanto o caminhar quanto o comer representa desenvolver a vida material. E o que o apóstolo Paulo está nos ensinando através de Filipenses, da carta que ele escreve e serve para nós, é que muitas pessoas têm morrido com 2, 3, 4, 5 anos de salvos, morrido espiritualmente, o que é pior, porque se ele morrendo mesmo, depois ele vai ressuscitar em Jesus e acabou o problema. Mas ele morre espiritualmente por inanição espiritual. Falei certo? Inanição? É isso mesmo, é isso aí. Inanição espiritual, ou seja, ele não desenvolveu. E algumas coisas que nós podemos desenvolver, ou devemos desenvolver, há muitas, mas algumas coisas nós vamos ver. Por exemplo, eu preciso praticar a minha fé. Eu preciso criar anticorpos espirituais. E como é que nós fazemos isso? Você nasceu de novo, você recebeu vida, você estava morto em seus delitos, em seus pecados, e agora Jesus te deu uma nova vida. A primeira coisa que ele vai fazer de você, espiritualmente falando, é pedir que nós tiremos as suas faixas. Note que não foi Jesus que tirou as faixas de Lázaro, mas falou para o povo que estava ali, desatai-o e deixai-o ir. Nós vamos tirar. E como é que nós tiramos? Com discipulados. Mas ninguém pode discipular aquele que não quer ser discipulado. Ninguém pode ensinar a orar aquele que não quer aprender a orar. Eu tenho muito cuidado e às vezes eu fico com uma vontade de olhar daqui assim e falar assim, vamos orar agora, vamos pedir a irmã fulano que levante ali e ore a Deus. E eu sei que se eu fizer isso com um ou outro, eu vou matar a pessoa, capaz de ter um colapso ali e morrer. E eu fico sem entender por quê. Mas ao mesmo tempo eu entendo. É muito difícil para mim, que não estou acostumado a orar em lugar nenhum, eu levantar no meio de uma congregação, levantar a minha voz e dizer, Senhor Deus, estou aqui. É muito difícil, alguns conseguem, mas é muito mais prático que eu comece a comer na minha mesa secreta, ou seja, que eu comece a orar no meu quarto, que eu comece a orar com a minha família, que eu comece a orar na frente dos meus, que de repente podem rir de mim se eu falei alguma coisa errada, e eu dou um fora neles, porque estamos em família. Mas daqui a pouco eu estou começando a orar. O que é orar? Orar é estabelecer uma intimidade com Deus, é conversar com Deus, é ligar o WhatsApp e falar, olá Senhor, ele, oi, tudo bem? Tudo bem, como é que vai? É como se fosse. É pegar o telefone e ligar, Senhor, como é que está aí no céu? Está tudo bem, aqui está tudo mal, Senhor, eu estou vendo, então me ajuda. É estabelecer uma intimidade. Mas além disso, irmãos, nós precisamos, para desenvolver a nossa fé, desenvolver o estudo da palavra. Ah, mas que pastor, nós já estamos careca de falar isso, pula a página, passa para outro lugar. Não, irmãos, a palavra, segundo a Bíblia, uma das funções da palavra, um dos sinônimos da palavra, é alimento. Então, como é que eu vou ser uma pessoa forte espiritualmente se eu não conheço a palavra? Como é que eu posso desenvolver a minha fé se eu não sei o que eu vou falar para outra pessoa? Então, eu preciso desenvolver a minha fé. E como é que eu desenvolvo a minha fé? Praticando a fé. E aí, irmãos,
Eu gosto sempre de dar o exemplo. Se você nunca orou por uma pessoa que está com sinusite ou com dor de cabeça, não tente orar por uma pessoa que está com câncer em estado terminal. Você vai se sentir totalmente incapaz. Talvez a sua oração seja uma oração mais de medo do que uma oração de confiança, que passe confiança para o inferno. É melhor você não orar. A nossa oração de incerteza é uma oração que passa incerteza para aquelas pessoas que nós estamos orando. Senhor, Tu sabes todas as coisas. Pois é, não sei. Senhor, seja feita a Tua vontade, nós estamos aqui para Te obedecer. Então, se o Senhor puder, faz. Se eu não puder, não faz. E tal. É um negócio assim, meio que a gente fica, puxa vida. Mas por quê? Como aquele atleta que precisa, ele tem um alvo de pular 5 metros de altura, ele precisa pular 30 centímetros, 40, 60, 1 metro, e vai pulando até chegar em 5 metros de altura. O que o apóstolo Paulo está dizendo é para nós desenvolvermos a nossa vida salva. Então, agora, para você entender melhor, desenvolver a nossa salvação é desenvolver a nossa vida de salvo. A vida que foi salva. Qual é a sua vida? Minha vida é de salvo. Como é que eu desenvolvo isso? Primeiro, pela fé. Ninguém aqui viu Jesus, ou tem alguém com mais de 2.000 anos de idade? Ninguém viu. Mas pela fé, nós cremos naquilo que o pregador fala, que o irmão falou, e ele aceitou Jesus. Hoje nós começamos hoje a aula de batismo para os irmãos que vão batizar, e estão vindo aqui à igreja, estão aqui um tempo e tal, estão ouvindo a palavra, mas eu não os conheço. Não sei de onde vieram, não sei há quanto tempo eles estão indo à igreja. Eu só falo aqui o que pode ser falado, para exemplo que os irmãos têm, os irmãos vão entender. Então, eu disse assim, antes de começarmos, fizemos a oração, eu disse, vocês algum dia já confessaram com a sua boca que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador e querem recebê-lo no seu coração como seu único, exclusivo e suficiente Salvador? Os dois disseram, não. Aí eu não perguntei, vocês querem? Não. Vocês sabem o que significa isso? Mais ou menos. Então eu vou explicar. Eu expliquei em 5 minutos, só para eles entenderem o básico, e disse, agora vocês querem receber Jesus como Senhor e Salvador? Porque se eles disseram não, então Deus abençoe para vocês, como diz o pastor Isaías, um Feliz Natal para vocês, e até logo. Por que eu vou batizar você se você não quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Como eu vou te dar a vida se você não quer morrer? Como é que eu vou, eu não é o Isaías, tá? Como eu vou te oferecer vida se você não deseja morrer? Eu expliquei o significado do batismo e tal, eles disseram, queremos, pastor, e ali nós fizemos a confissão juntos. Pastor, mas eu não sei como é que fala. Lógico, você acabou de nascer, você não sabe nem falar. Então você vai repetir o que eu vou falar. Pronto. E, irmãos, e fizemos isso. E isso é uma coisa que toda pessoa que é salva precisa fazer. Ele precisa confessar. Porque com a boca nós confessamos e com o coração nós cremos, diz a palavra de Deus, que o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus, e nós então receberemos a salvação. Então, desenvolver a fé, ela envolve também andar de degrau em degrau. Por que as pessoas andam sem fé por aí afora? Aqui dentro da igreja, não. Aqui tenho certeza que todos têm muita fé, graças a Deus. Mas por que as pessoas aí por aí andam sem fé? Porque nunca desenvolveram. E você sabia que a fé pode atrofiar? A fé pode atrofiar. Não é desenvolvida, ela atrofia, assim como um músculo do seu corpo, um braço. Você não precisa quebrar o braço, mas você põe o seu braço na tipóia, amarra e não exercita o seu braço em situação nenhuma. Passa 30, 40 dias, quando você tirar o braço da tipóia, ele está mais fino para começar a conversa, e depois ele está sem segurança de pegar alguma coisa que o outro que não estava na tipóia pode pegar. A fé é a mesma coisa. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, desenvolvam a vida salva que vocês receberam. Ou seja, caminhem para que vocês não voltem ao estado anterior.
Quantos estão entendendo? Digo amém. Amém. A segunda coisa que nós vamos desenvolver é a nossa vida espiritual em santidade, mas vamos criar os anticorpos. O que é criar o anticorpo? Criar o anticorpo é que nós vamos entrar agora e ver coisas no reino de Deus, não dentro do reino de Deus, na caminhada do reino de Deus, na caminhada dessa vida salva, nós vamos ver algumas situações que vão nos decepcionar. Olha para mim. Alguém aqui nessa igreja já viu alguma coisa que te decepcionou no meio dos crentes? Faz assim com a mão. Todos nós já vimos. Você precisa criar anticorpos, porque você não chegará na presença do Senhor e dizer: Senhor, sabe por que eu deixei de te servir? Porque fulano fez isso, isso e isso. Lembra daquela fulana? Pois é, ela estava lá cantando, e depois eu fui descobrir que ela era uma pecadora. Então, Senhor, foi por isso que eu preferi ficar quietinho para que eu não pecasse. Aí, sabe o que eu achei? No meio daquela turma ruim, falsa, eu fiquei em casa. O que você acha que o Senhor vai falar para você? Fez certinho. Não. Por isso existe uma parábola. Por isso existe uma parábola. Senhor, o Senhor me deu só aqui um talento, o Senhor me deu aqui uma moeda, eu fiquei com medo de perder. Deus me livre se eu perdesse o que o Senhor me deu, nem pensar. Enterrei, guardei, e pronto, está aqui ela aqui. Servo mau, inútil, ele vai dizer para você. E você? Não, eu tinha 5, e agora tenho 10. Desenvolveu. Reaplicou. Então nós precisamos criar anticorpos. Irmãos, eu costumo dizer para aqueles novatos que estão chegando, temos aqui os irmãos que vão fazer o Connect, dia 1º, né? Sábado que vem. Se você está procurando uma igreja boa, certa, sem defeito, eu te garanto que não é essa. E você sabe por que você está vindo para cá? Porque eu tenho orado a Deus: Senhor, manda trabalhadores. Nós estamos cheios de trabalho e temos que dar trabalho para os trabalhadores. E os trabalhadores são poucos, os problemas são muitos, a seara é grande. As pessoas que precisam ser salvas, cada dia tem um montão aí, e nós não conseguimos alcançar. E antes que o Senhor volte, nós precisamos alcançar a maior quantidade possível, Senhor. Então, eu aprendi com o pastor Myles Monroe: quando você chegar num lugar e começar a se incomodar com alguma coisa que você está vendo de errado, mas aquilo ali está errado, esse é o seu ministério agora. Porque está te incomodando tanto e Deus está te chamando, não vai fazer aquilo ali, então vai ajudar aquilo. É uma das formas. Mais uma outra situação. Desenvolva a sua santidade. Como é que é desenvolver a minha santidade? Irmãos, quando nós nascemos de novo, nós continuamos naquele momento com os mesmos problemas, só ganhamos a vida. Mas os problemas que nós tínhamos, nós teremos. Não a vida nova que teremos com Jesus, quando Ele vier nos buscar, e quando Ele transformar o nosso corpo num corpo glorioso, não, aí não teremos problemas. Mas eu estou dizendo, um pecador, entre aspas, ou seja, esse aqui, olha, estando vós ainda mortos em vossos pecados, estávamos nós nos nossos pecados. Então, pronto. O que você fazia de errado? Pastor, eu falava muita mentira. Você foi salvo, e você é um mentiroso salvo. Você é um mentiroso salvo. O que você precisa? Você precisa desenvolver isso. E como é que eu desenvolvo? Você precisa prestar atenção se você está mentindo. E quem sabe que você está mentindo? Primeira pessoa é você. Segundo, aqueles que estão próximos de você. Isso é muito sério, irmãos. Porque a mentira, ela é uma das coisas que estão juntas dentro do mesmo saco que você vai ser impedido para ir para o céu. Feitiçaria está no mesmo saco da mentira, no mesmo balaio. Homicida está no mesmo. O mentiroso está junto. Pode olhar lá em Apocalipse. Só que nós não prestamos atenção e fazemos assim: não, eu não posso matar uma pessoa, mas dar uma facada nele, ferir e mandar ele para o hospital, não tem problema, eu não matei. Não matei.
A Bíblia diz, não matarás. Se você pensa assim, você é capaz de pensar, assim, não, eu posso falar uma mentira de vez em quando, mas eu não posso mentir o tempo todo. Não, você não deve mentir, nenhuma vez. Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. E como é que eu desenvolvo? Eu vou dar um exemplo só da mentira, depois você vai, tá bem? Pegando as outras coisas. Qual é a sua prática de pecado? Qual é a sua prática? Ou qual é o seu vício de pecado? Você sabe, amado. É você quem sabe. Mas a mentira, eu aprendi há muitos anos atrás, e eu estava na casa de um pastor, já contei isso aqui, mas eu estava na casa de um pastor lá em Portugal. E aí, o telefone tocou, a esposa do pastor atendeu. Alô, oi, é fulano, irmã? Ah, sim. Ah, tá. E ele estava conversando comigo um assunto sério, importante. E ela, então, querendo não interromper esse assunto, disse para a pessoa, ele está no banheiro. Aí ele disse, espera um minutinho, eu vou para o banheiro. Aí ele correu no banheiro. Você falou que eu estou no banheiro, eu tenho que ir para o banheiro. Porque senão você vai mentir. Não, ele saiu. Espera aí que eu vou sair, então. Ela disse, para de brincadeira. Não estou brincando, você está dizendo que eu saí, mas eu estou aqui. Uma vez ligaram lá para casa, foi a Vivian que atendeu o telefone. Há muitos anos atrás, ela era adolescente, então você sabe que tem muitos anos atrás, né? Se ela estivesse aqui agora, ela ia brigar. Depois não fala para ela não, viu? Ela era adolescente e ligaram para mim. Eu tinha vindo de uma vigília, a pessoa não sabia. Era acho que um sábado de tarde, assim, e eu estava o quê? Dormindo, lógico, passei a noite toda na vigília. E aí, quando telefonou, a Vivian, sem papas na língua, falou assim, meu pai está dormindo. E o irmão de lá disse assim, dormindo? Varão de Deus não dorme essa hora, irmã. Aí ela mandou, sim, mas ele estava na vigília, o senhor estava? Ah, não, desculpa, irmão, desculpa. Então, ela podia dizer, ele deu uma saída. O senhor quer deixar o recado? Quando ele retornar, eu passo. Mas isso é mentira, irmãos. Nós temos que desenvolver isso na nossa vida, irmãos. Fulano está aqui no telefone, disse que eu não posso atender agora, a não ser que seja urgente. É urgente? Não, então depois eu ligo. Mas eu estou aqui. Você está ocupado? Não. Caramba, eu comendo com bife na boca, eu vou dizer que não estou comendo, irmão. Mas eu preciso que o senhor pare, porque é urgente. Fechou o comércio, acabou. Acabou o almoço e vamos fazer. Isso já aconteceu muitas vezes. Eu estou dando um exemplo da mentira, como é que você desenvolve? Você desenvolve pegando aí de trás para frente. Você pega aquela mentira mais cabeluda que a gente... Que mentira absurda! Essa mentira é uma mentira, meu Deus, que já corta essa. E fica com a mentira do telefone por enquanto. E essa vai ser a última a você tirar. Fica com a mentira de pastor, eu não vim domingo, pastor. Eu não sei porque que as pessoas vêm me dar satisfação se eu não estou pedindo. Né? Pastor, eu não vim domingo, sabe por quê? Na hora de eu sair, pastor, o carro furou o pneu. Meu irmão, se não foi, Deus vai furar esse pneu desse carro na hora que você for para um casamento, se você de terno ou de vestido de... Aí você vai ter que trocar o pneu, sujar a mão de graxa. Para de falar mentira, irmão, não precisa. Pastor, eu não vim porque eu estava tão cansado, pastor, que eu não consegui levantar. Isso é verdade, mas também não precisa me dizer isso. Mas às vezes as pessoas querem dizer, diga a verdade, ou então não diga nada. Há coisas que eu agora tenho deixado de perguntar às pessoas, porque eu vou dar a oportunidade das pessoas falarem uma mentira para mim. Então eu prefiro não perguntar, porque senão eu vou fazer ele pecar. Então, no quesito mentira, é de trás para frente, tá, irmão? Pega a pior mentira do mundo, aquela que você mentiu contra o seu marido, aquela que você mentiu contra a sua esposa, aquela brava, corta essa é a mais fácil de cortar. E vem diminuindo, até você chegar ao monte e dizer, não, mas eu não posso mentir. Um dia eu vi um pastor falando, esse aí, não é que ele exagerou, não, esse é meticuloso. Ele falou assim, eu nunca mais falei assim, eu estava numa cruzada, e tinha ali 5.000 pessoas. Aí disse que o Espírito Santo perguntou para ele, você contou? Disse, não, mas disseram que tinha. Então disse assim, aproximadamente 5.000 pessoas. Agora você não está mentindo. Por volta de 5.000 pessoas. Agora você não está mentindo.
Olha a ponto que ele chegou, mas essa não foi a primeira, essa foi a última coisa. Uma mentira que muitas vezes nós achamos que estamos agradando ao Espírito Santo é quando nós falamos assim: então, irmãos, eu estava vindo um dia no meu carro, aí aconteceu isso e isso, aí Deus fez um milagre e aconteceu isso, assim, a igreja, amém. É verdade, mas não foi contigo, você ouviu contar e para dar uma coisa você falou que foi com você. Isso é mentira, irmão, não foi com você. Por isso você precisa dizer, conta-se. Eu estava numa igreja lá nos Estados Unidos, e o brasileiro, lá o pastor, pegou e falou assim: irmãos, aí estava dando exemplo. Por exemplo, a minha esposa veio para cá, de avião, depois que eu já estava aqui. E ela chegou, sentou no avião com os filhos, a aeromoça veio e ofereceu o lanche. Aí ela não, aí ofereceu não sei o que, ela não. Quando ela desceu, eu perguntei, você comeu? Eu disse, não, eu estava sem dinheiro. Não, mas o avião é tudo de graça. Ah, eu não sabia. Irmãos, pode até ter acontecido, mas isso é uma história mais antiga do que andar para frente, né? É uma, não sei nem se isso foi verdade, a pessoa estava num navio, comprou a passagem. Ok, assim, é como aquela história. Eu estou passando para os irmãos verem o que é desenvolver a nossa vida de salvo. O apóstolo Paulo diz: aquele que mentia, não minta mais. E aquele que roubava, não roube mais. Não roube mais. Pastor, existe algum ladrão aqui dentro? Você rouba alguma coisa? Alguém está roubando alguma coisa? Quando você deixa de trabalhar 10 minutos e diz para o seu patrão que você estava com febre, mais nada, você estava lá no banheiro no celular, o que você fez? Você roubou 10 minutos do tempo do trabalho que ele te paga. Quando você usa material da empresa para suas coisas particulares sem pedir, você roubou. Ou não? Nós, às vezes, estamos roubando o tempo de Deus. O tempo que precisávamos dar para Deus, nós não estamos dando. Nós deveríamos dar, ao menos, o dízimo das nossas 24 horas. Quantas horas de vida você tem? 24 horas por dia. Amém? Qual é o dízimo de 24 horas? 10% disso. Quantos são? 2 horas e 24 minutos. Como é que eu faço isso? Pelo menos 2 horas e meia eu vou ler a Bíblia. Não de 1 hora só, mas eu vou gastar 2 horas e meia. Eu vou orar. Eu estou devolvendo ao Senhor um pouco do muito que Ele me dá. Chama-se desenvolver uma vida de salvo. Como você quer ter autoridade sobre uma enfermidade se você não exercita a sua fé? E a última coisa, desenvolva os desafios na sua vida. Irmãos, é um erro nós pensarmos que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nossa vida vira um mar de rosas, vira um mar de lutas, vira guerra o tempo todo. E o pior, irmãos, que não é guerra do mais forte contra o mais fraco humano. Não é o fortão com uma criança. Não. São guerras espirituais. O apóstolo Paulo nos adverte. E ele diz que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra a sangue. O que ele está dizendo? Nossa guerra não é humana. Mas a nossa guerra é contra as potestades espirituais. Quando nós não aprendemos a desenvolver isso, nós muitas vezes somos derrotados pelos laços, pelas setas, pelas artimanhas do maligno. Conquanto muitas pessoas dizem que tudo é espiritual, não. Às vezes a gente põe culpa no diabo e ele reclama de lá, eu não fiz nada, eu estou aqui quieto. Conquanto nem tudo é, mas muita coisa é. Mas o que é importante é o que o apóstolo Paulo diz. O que ele está dizendo, a nossa luta não é contra a carne, ele não está dizendo que eu não vou ter problema com pessoas. Ele está dizendo assim, em outras palavras, isso não é nada.
O que é luta são as espirituais. É isso que ele está dizendo com esse versículo. Isso não é nada. Lutar contra fulano, beltrano, isso não é nada. Vocês vão acabar se entendendo. Vai chamar uma pessoa, ter um amigo, dar um dinheiro para ele e tal, está resolvido. Fica quieto, ele não te persegue mais, sei lá. Mas luta mesmo são as espirituais. É isso que ele está dizendo nesse versículo. A nossa luta é contra as potestades espirituais que habitam as regiões celestes. É contra os dominadores deste mundo. Olha só, irmãos. É contra os dominadores, aqueles que dominam. Então, como é que você vai vencer isso? Desenvolvendo uma vida de salvo. Se preparando. Lutando pouco a pouco. Andando de degrau em degrau. Andando de fé em fé, crescendo dia a dia. É melhor você crescer 20 centímetros por dia do que crescer 1 metro e depois descer 1,5 metros. É melhor. Porque nessa descida, de depois de andar para frente 1 metro e você ter que voltar 1,5 metros, você pode desistir. É muito difícil para nós enfrentarmos situações que nunca vimos, se nunca experimentamos as mais simples. Por isso, você precisa fortalecer a sua vida espiritual. Primeiro eu falei andar em santidade, criar anticorpos e agora fortalecer. Como é que eu fortaleço? Eu fortaleço a minha vida espiritual participando de cargas dos outros. Eu aprendo a ser forte de músculo quando eu carrego peso ou levanto peso. Não é assim? As pessoas vão lá levantar um peso. E como é que eu faço isso? Quando eu desenvolvo a minha vida de salvo, dividindo com os meus irmãos, eu pegando os problemas que os meus irmãos têm e divido com eles. Oração, discipulado, exortando. E todas as vezes que eu faço isso, eu ganho mais intimidade com Deus. Eu passo a escutar melhor a voz de Deus. Eu passo a compreender melhor o tom de voz de Deus. E ainda, para fortalecer a minha vida espiritual, eu preciso ter um coração ensinável. O que é um coração ensinável? A primeira coisa para você ter um coração ensinável é você admitir que você precisa aprender. Como é que você vai aprender se você diz, não preciso? Imaginou, chama algum dos irmãos, Alexandre, vem aqui que eu vou te ensinar a andar até ali fora. Eu falei, não, pastor, isso eu já sei, o senhor já encontra comigo lá e fala o que o senhor quer. Alexandre, eu preciso que você fique na mesa de som daqui a 10 minutos, ou domingo que vem, melhor, vou te dar uma colher de chá. Domingo que vem você precisa ficar lá na mesa de som, olha para lá, não tem ninguém lá agora. Mas é porque o Beto está ali manejando tudo ali na mão. Peguei você. Está ali. Aí você vai dizer assim, deixa comigo, pastor. Você vai capotar, meu irmão. O som vai ser uma coisa louca domingo que vem. Dá o volume no teclado, ele dá no microfone. Por quê? Porque ele disse que sabia, mas não sabia. Mas ele disse assim, pastor, eu preciso aprender. Eu falei, Beto, por gentileza, cola com meu irmão ali, passa para ele os princípios básicos de se mexer numa mesa de som. Primeira coisa que eu preciso é ser humilde. Não, pastor, mas eu mexi lá na outra igreja, eu tenho uma noção. Eu não preciso de noção, eu preciso que você saiba. E se você sabe 90%, diga assim, eu não sei direito. É melhor do que você dizer e a gente te cobrar 100%. Então, diante do Senhor, você precisa ser humilde. E aí cabe aquele versículo, aqueles que se humilham serão exaltados. E aqueles que se exaltam serão humilhados.
Poxa, meu irmão, você falou que sabia, olha só apitando. Não, pastor, eu pensei que sabia, eu sabia 90%. Eu te perguntei se você sabia. Um coração ensinável, muitas vezes é Deus testando você, pedindo para alguém chegar em você e te dar uma palavra, porque essa pessoa que vai chegar em você está sendo desenvolvida. E a matéria-prima é você. E Deus quer trabalhar e você não está deixando. Ter um coração ensinável agrada o coração de Deus. E se há uma coisa que o inimigo não gosta é de alguém que tem um coração, se há uma coisa que o inimigo adora é que você não tenha um coração ensinável. Ele ama isso. E ele te dá uma força. Poxa, ele está te humilhando. Claro que você sabe, vai lá. Se há uma coisa humana que muitas vezes nós falamos, não, comigo não tem isso não, eu tenho saúde, eu tenho braço, eu tenho perna, eu vou para lá, não sei o quê, eu enfrento qualquer dificuldade, eu vou para a feira, eu vendo banana na feira. Você vende se Deus deixar você caminhar, amigo. Você vai se Deus te levar. Não me lembro onde está esse versículo, mas depois os irmãos podem achar aí, versículo que diz que tudo que você for fazer, você deve dizer, se Deus quiser. Porque se Deus não quiser, você não vai fazer. Curva a sua cabeça, eu quero orar para aqueles que ouviram a mensagem. Eu quero orar para que Deus coloque no seu coração um desejo de desenvolver a sua vida de salvo. Nós temos pessoas que são crentes há poucos anos, poucos dias, ou ainda nem são crentes. Não importa isso para o Senhor. Ele quer olhar o seu desejo de ter uma vida salva e desenvolver essa vida salva. O Senhor quer olhar para você daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, e dizer, puxa vida, como você melhorou. Antes você só murmurava, agora você só fala palavra de vidas. Antes você ficava o tempo todo reclamando, agora você agradece a Deus, até nos momentos difíceis. Você entendeu, em tudo dai graças. Não é dar graças por tudo que está acontecendo na sua vida, mas em todas as coisas na sua vida, inclusive as ruins, dê graças a Deus. Não por aquilo, mas o Senhor é digno de ser glorificado. Pai querido, em nome de Jesus, que o teu povo, Senhor, que está ao alcance da nossa voz, dessa pregação na internet, que esse povo que está aqui presente hoje, Senhor, possa ter tido esse encorajamento, dizendo, eu posso caminhar mais, a minha vida pode ser desenvolvida. Hoje eu entendi o que significa desenvolver a minha salvação, desenvolver a minha vida de salvo. Pai, eu não quero mais mentir. Pai, eu não quero mais falar palavrões. Pai, eu não quero mais desobedecer aos meus pais. Eu não quero desobedecer a minha esposa, não quero desobedecer ao meu marido, eu não quero desobedecer aos meus patrões. Pai, eu não quero roubar tempo dos meus patrões, eu não quero roubar o tempo que é teu, Senhor. Ensina-me, eu quero desenvolver isto na minha vida. Pai, eu não quero que o inimigo me acuse, com razão. Ele pode me acusar porque ele é acusador, mas eu quero que ele seja mentiroso todas as vezes que ele me acusar. Por isso, Senhor, ensina-me a me desenvolver nesta vida que eu assumi ter contigo a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado e minha amada. Terminei a pregação, já pode